Olá, estamos de volta e hoje um tema novo. Nós vamos falar sobre parte de gerenciamento da vida. Quando a vida chega num caos ou num momento, e agora o que eu faço? Para onde eu vou? É isso que a gente vai discutir hoje. Por onde começar? A parte espiritual, a parte mental, emocional, saúde física, o que fazer, como gerenciar tudo isso aí. Sócrates, o filósofo Sócrates, ele saía no comércio, no mercado, e ele incomodava as pessoas porque ele fazia perguntas. E diz que quem pergunta incomoda. Quem pergunta incomoda. Então, quando você é criança, teu pai, tua mãe perguntando o tempo todo, quem fez isso, quem fez aquilo, é assim, é assado. O professor, a professora, depois quando você entra na escola, depois um chefe, um superior. Então a pergunta incomoda num primeiro momento. Mas é só através de uma pergunta correta, objetiva e direta que você vai conseguir a resposta para aquele seu problema. Então essa noite, essa live em especial, é justamente para fazer o teu cérebro direito e esquerdo, teu cérebro intuitivo, o direito que é o lado do colorido, é o lado da criatividade, vê o todo, mas não vê a floresta, mas não vê a árvore, é o lado direito do hemisfério. E você tem o lado esquerdo do hemisfério que ele é mais racional, preto e branco, matemático, ele tem noção de tempo. Você vê o lado direito, ele é atemporal. Então você pega casais onde o marido está reclamando da esposa e uma das grandes reclamações é que ela demora muito para se arrumar. Vai para sair numa festa, um evento social, ela demora muito para se arrumar. Por que ela demora? Porque quando a mulher abre o guarda-roupa dela e ela olha todos aqueles vestidos coloridos, ela entra dentro do lado direito. O foco do cérebro vai para os neurônios da região direita, que é a região da intuição, da criatividade, do colorido, da imaginação, e também é uma região atemporal. Então ela perde a noção de tempo. Se você pedir para um pintor que pinta quadros, quanto tempo ele está pintando o quadro dele, ele não sabe se tem 10 minutos, se tem 1 hora, se tem 5 horas. Porque ele entrou dentro do lado, o foco dele foi dentro do lado intuitivo, criativo, colorido, imaginativo. Então o homem que é mais lado esquerdo, geralmente o homem é mais racional, preto e branco, 1 mais 1 igual a 2. Ele tem essa dificuldade em entender isso. E isso às vezes causa esses conflitos. Então essa noite a gente vai entender muito por onde começar tudo isso. E eu falei da parte mental. Ela é um dos pilares que a gente tem que começar a entender, a criar as perguntas certas, né? Que você nunca vai obter a resposta certa com a pergunta errada. Vem da Bíblia, né? A Bíblia já diz: busque a verdade e te libertará. E a matemática diz a mesma coisa. A matemática diz: problema sabido, 50% resolvido. Olha que interessante. Problema sabido, 50% resolvido. Então, quando você tem um problema na sua vida, ou vários problemas, você tem que formular uma pergunta inteligente. E uma das perguntas inteligentes que eu vou dar de brinde aqui para vocês, guardem essa pergunta aqui, que é uma pergunta objetiva e inteligente. A pergunta seria: o que é hoje impossível na minha vida, mas que se fosse possível, melhoraria a forma como eu vivo? Olha só, vou repetir. O que é hoje impossível na minha vida, mas que se fosse possível, melhoraria a forma como eu vivo? Essa é uma pergunta para você fazer à noite antes de dormir. Eu sugiro que você faça no mínimo 7 dias. Existe a técnica do copo d'água. Para quem não conhece, primeira dica da noite, primeiro segredo. Existe uma técnica neurológica que dá muito resultado, que é a técnica do copo d'água. Você enche o copo cheio e aí, com o copo ali com você, à noite, você sentado na beira da cama, você vai formular uma pergunta de um problema que você quer resolver. Um problema, uma problemática. Então, por exemplo, você formula essa pergunta que eu dei de presente para vocês.
o que é hoje impossível na minha vida, mas que se fosse possível, melhoraria fundamentalmente a maneira como eu vivo. E você faz essa pergunta para você e olhando para a água. Para a água. Você está concentrado, focado nessa água com o copo cheio. Aqui o copo não está cheio, mas enfim, metaforicamente, ali o copo estaria cheio. Você faz a pergunta e você toma meio copo. Você tomou. Aquela informação que você deu para a água vai estar ali contida, vai estar em você. E aí tem 50% vazio, 50% cheio. E aí você deixa do lado, no criado mudo, na cabeceira da sua cama, enfim, num cômodo ali no quarto, deixa esse copo ali e vai dormir. Só que essa tem que ser a última coisa que você faz antes de dormir, você entendeu? E você vai, aí agora você dorme. Você fez a pergunta, teu cérebro vai remoer em cima daquela pergunta a noite inteira. E ele vai tentar lá no teu inconsciente, lá no teu consciente, buscar qual é a informação para dar a resposta para essa pergunta que você fez. Tá certo? E quando você acordar de manhã, cedo, a primeira coisa que você faz é pega o copo, de novo faça a pergunta, o que é hoje impossível na minha vida, mas que se fosse possível, melhoraria a forma como eu vivo, e você bebe o resto da água. O cérebro vai trabalhar em cima dessas informações. E talvez, tomando café de manhã, teu almoço, indo para o seu trabalho, no momento durante o dia, vai vir alguma coisa, vai vir uma resposta. Vai vir uma resposta. Só que você tem que ficar atento para essa resposta. Que essa resposta não vai chegar ao teu funcionário, teu filho, tua esposa, teu esposo. Não vai chegar a Deus e falar, ó, a resposta para essa pergunta é isso. Não é assim que vem. Vai vir algo sutil. E você tem que confiar nessa intuição que vem para você. Eu treinei tantos anos isso, que a minha mediunidade, sexto sentido, intuição, percepção, era tão pequena, todo mundo tem, tá? Mas ela era tão pequena que eu comecei a, através de estudos, estimular essa parte da intuição, que é justamente isso que a gente tem que estar estimulando agora. Ou você acha o quê? Os grandes líderes empresariais, os grandes multimilionários, os bilionários que existem pelo mundo, a maioria das escolhas dele, e aqui nós estamos falando em decisão e escolha, a maioria das decisões e escolha deles, fundamentais para os negócios de vida deles, sabe o que é? É intuitiva, você acredita? É intuitiva. Não é estudo, planejamento. Vamos estudar o mercado inteiro agora. Sim, quando você acabar de estudar o mercado, aquele mercado já era. Já é outro mercado. Então hoje o poder é você fazer cada vez mais decisões corretas com dados incompletos. Isso é a definição de intuição. O que é intuição, Gustavo? Intuição é você tomar decisões corretas com dados incompletos. É quando, por exemplo, a sua mulher fala assim, ó, não faz negócio com esse cara não, você vai levar cano. Mas como é que você sabe? Não sei, sabendo. Então essa intuição a mulher tem muito mais aflorada do que o homem. Não quer dizer que o homem não tenha. A gente tem, mas ela é pequena, ela precisa ser estimulada. Como um músculo. O músculo precisa ser estimulado. Essa parte intuitiva ela precisa ser estimulada. E a intuição vem mais do lado direito. Mais do lado direito é o lado intuitivo. Por isso que a mulher tem mais. Não quer dizer que o homem não possa ter. Tá? Então, quando você faz o exercício do copo, nada mais, nada menos, você está fazendo o quê? Você está estimulando a intuição com uma pergunta objetiva e correta. Então, quando você faz isso, o dia inteiro aquilo vai ficar impregnado
no teu inconsciente, tentando achar uma resposta para aquilo que você precisa. Então eu comecei a live de hoje exatamente falando, eu, Gustavo, não tenho a resposta para o seu problema no seu trabalho, eu não tenho a resposta para o seu problema no seu relacionamento amoroso, eu não tenho a resposta para o seu problema com o seu filho, com a sua filha, com o seu problema financeiro, eu não tenho essa resposta. Essa resposta vai vir de você mesmo, não é de um amigo, não é de um colega, não é de ninguém, é de você. Vai partir de você, certo? E como que você faz? Eu estou te dando métodos, metodologia para você estimular isso. Então, quando você pergunta o que é hoje impossível na minha vida, mas que se fosse possível melhoraria drasticamente a maneira como eu vivo, isso é uma pergunta altamente estimulante para o teu sistema nervoso, ele trabalhar em cima disso aí. E às vezes demora 1, 2 dias, isso vem. Hoje eu estou tão treinado que eu não preciso mais de copo d'água, nada disso. Eu faço a pergunta para mim, eu espero alguns minutos, 20 minutos, 1 hora, às vezes é questão de segundos, vem a resposta. Só que isso eu treinei anos para chegar nisso. Vocês entenderam? E você tem que acreditar naquilo que vem, porque aquilo que vai vir é algo sutil. É algo sutil. Então, essa é uma parte do esquema. Então, quando você tem algo, Teilhard de Chardin foi um filósofo jesuíta francês, Teilhard de Chardin, ele tem uma frase que é o seguinte: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E essa experiência humana significa trabalhar, essa experiência humana significa ter que se alimentar, essa experiência humana significa ter que pagar a conta no final do mês. Quer queira, quer você não queira, não interessa se você considera dinheiro sujo ou limpo, dinheiro é diabólico ou não é diabólico, quer queira, quer você não queira, enquanto você viver nesse plano, enquanto você não mudar de endereço cósmico, você vai ter que pagar suas contas no final do mês, não é verdade? Então você é um ser espiritual e está tendo uma experiência humana. E essa experiência humana significa cuidar do seu corpo, significa cuidar dessa máquina que foi dada, abençoada e perfeita. Tem gente que acha que doença é um erro do corpo. Não tem nada de erro. Você que não está entendendo o que o corpo está dizendo através dos sintomas, só isso. O corpo não erra nunca, sabia? O corpo é tão perfeito que se você der um mínimo para ele funciona bem. Só que as pessoas hoje em dia não estão dando o mínimo para ele funcionar. Estão intoxicando o corpo com comida industrializada. Vocês sabiam que da parte de toxina, só para deixar só da parte de toxina, o corpo consegue lidar muito mais com uma infecção microbiana, bactéria, vírus, fungo. O corpo consegue lidar muito melhor com isso do que com uma toxina, um mercúrio, um alumínio, um chumbo. Sabe por quê? Porque bactéria, vírus, micro-organismo, desde que o corpo existe, desde que a natureza existe bactéria, micro-organismo. Agora, toxinas é uma coisa da era industrial para cá. Não existia na natureza alumínio, chumbo, cádmio, etc, etc. Essas toxinas, tem mais de 30 mil toxinas desde a era industrial para cá, novas na natureza, que é despejada na água que você bebe, mas é filtrado no sistema de saúde da minha cidade. Não é, não. Você acha que a mulher toma um anticoncepcional, toma um hormônio produzido em laboratório. Esse hormônio feminino produzido em laboratório, ela urina, ela excreta, vai para o esgoto. Do esgoto vai para o lençol freático, vai para o rio, volta para o sistema de captação. Você acha que esse hormônio sintético, essa droga, essa química, é conseguido ser filtrado lá no sistema de limpeza de água da sua cidade aí? Não é. E aí você toma isso ali.
Olha só que incrível. Então estou falando de uma coisinha pequena, que nem é isso o tema da nossa live hoje. Então, se você é um ser espiritual tendo uma experiência humana, você tem que sim respeitar o corpo que você tem, aceitá-lo. A primeira coisa é aceitar. Ah, eu não gosto do corpo que eu tenho. Não importa. Aceita que dói menos, vai. Enquanto você julgar, enquanto você reclamar, enquanto você apontar, enquanto você se sentir injustiçado, você se prende ao problema e repete ele inúmeras vezes. Por isso que está escrito na Bíblia, não julgue. Não é só não julgue para não ser julgado, não é isso. É não julgue para não travar no problema e continuar com ele. É aceitar. Independe a realidade financeira, independe o corpo que você tem, independente da sogra que você tem, da mãe que você tem, do pai, da infância difícil que você teve, interessa, não interessa. Pode ser tragédias. Enquanto você não aceitá-las e condená-la, você não devia ter vivido isso, que você não merecia, que é injusto. Se você acredita numa divindade, se você acredita em algo maior, uma força maior não deixaria ser injusto algo que acontece com você, não é verdade? Não deixaria. O fato de você achar injusto só diz que você não está entendendo o que está acontecendo, só isso. Ok? É só isso. A gente não entende todos os fatores que estão relacionados. Você não entende seu melhor amigo, sua melhor amiga. Você não consegue se colocar no corpo dela para sentir a dor que ela está sentindo. Diante do problema, você fala, mas seu problema aí é ridículo. Não, não é ridículo. Para ela é um mega problema. Para você que está olhando de fora, aquilo é uma coisa simples. Por isso que parece que o problema do outro é sempre mais simples que o teu. Por quê? Porque ninguém vivenciou a educação que você viveu, ninguém teve o pai que você teve. Até irmãos gêmeos, eu sou gêmeo. Olha só que interessante. Até gêmeos têm percepções diferentes. Eu tenho uma irmã gêmea. Tivemos o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma alimentação, a mesma educação, a mesma escolaridade, a mesma religião, a mesma casa. Vivemos na mesma escola, no mesmo colégio, na mesma sala de aula, com o mesmo grupo de alunos. Se você perguntar para minha irmã como é que foi o ensino médio fundamental, ela vai falar, talvez, foi a melhor fase da minha vida. E se perguntar para o Gustavo, há anos atrás, há uns 8, 10 anos atrás, eu falaria, foi um inferno. E os dois viveram a mesma coisa, mas com percepções totalmente diferentes. Tem gêmeos idênticos, onde um irmão vira padre e o outro vira bandido. E são gêmeos idênticos, o DNA é praticamente o mesmo, só que o espírito é diferente. E a vivência daquele espírito, daquela alma é diferente, com percepções totalmente diferentes. Então o problema não é o problema que você vive, independe do problema, é como você reage ao problema que você está tendo. Então tem um menino passando na rua, ele pega uma pedra, atira na vidraça de uma casa, quebra a vidraça. Eu pergunto para você, é bom ou ruim? Depende. Às vezes para o dono da vidraça é ruim porque agora ele vai ter que gastar dinheiro. Para o vidraceiro é bom porque é trabalho. Ou não. Dependendo do dono da moradia, ele vai interpretar de um jeito, o outro vai interpretar de outro jeito. Talvez o cara A interpreta assim, puta merda, olha aí, ó, olha a sujeira que fez, quase eu me cortei com esse vidro que quebrou aqui, agora eu vou ter que ir atrás de vidraceiro, gastar tempo, dinheiro, energia, vou ter que achar um vidro igual, vai ser difícil, vou ter que gastar dinheiro, não precisava disso, que coisa injusta, etc, etc. Olha só, e o outro cara já interpreta totalmente diferente o mesmo fenômeno. Ele fala, puxa vida, ainda bem que esse vidro quebrou quando meu filhinho de 1 ano não estava perto. Ninguém se machucou. E agora eu vou colocar um vidro mais forte, mais grosso e mais forte. Da próxima vez não vai quebrar. Olha só que interessante. Um
viu aquele evento como algo ruim, o outro viu como algo positivo. Todo evento que você vivencia, o teu cérebro pode interpretar como algo ruim ou bom. Se você perguntasse assim para mim, se eu perguntasse para vocês aí, quantas emoções existem? Você vai falar assim, tem inúmeras emoções, tem angústia, tem tristeza, tem raiva. Não tem, só tem duas. Ou você tem emoção boa ou você tem emoção ruim. Não tem outro tipo. Não tem meio a meio, você acredita? Quando a pessoa fala assim, como é que você tá? Mais ou menos. Ela tá ruim. Porque se ela tivesse bem, ela ia falar, tá bem. Nossa, eu tô bem. Tenho dinheiro, tenho saúde, meu trabalho é um sucesso, eu tô bem. Quando a pessoa fala mais ou menos, é porque ela tá ruim, ela não tá mais ou menos. Não existe emoção mais ou menos. Significa que você está ruim, você está infeliz, você está triste, você está com raiva. Qualquer padrão de emoção. Então, emoções só tem duas. Ou você pode trabalhar na positiva ou na negativa. Você que escolhe. O problema vai sempre continuar vindo. Até você ter o teu momento do check-out. Só não tem problema quem mora no cemitério. Mesmo assim, eu tenho as minhas dúvidas. Então, toda vez que vier um problema para você, a primeira coisa você pode reagir ao problema com raiva, com medo. A emoção tem que deixar acontecer. A emoção aguda, ela é benéfica. Escutem isso. Toda emoção é benéfica. Não interessa se ela é boa ou ruim. Toda emoção aguda é benéfica. Por quê? Porque você é um ser humano, você está vivendo. Você é um ser espiritual, você está pensando. Você tem emoções. O animal tem emoções. E o animal na selva, ele não tem doença crônica, já percebeu? Que o animal lá na selva, você não vê um leão, o leão, coitado do leão, não corre mais, não está caçando mais porque ele está com hérnia de disco. Você não vê isso. Mas o leão no zoológico tem hérnia de disco. E o cachorro do mato não está correndo mais porque está em depressão. Mas o cachorro doméstico tem depressão. Por que os animais lá na selva não têm doença crônica e o animal preso tem? Porque o animal preso, já está dizendo, ele está preso às regras sociais humanas, que não são regras biológicas. Na biologia, você tem que deixar acontecer a tua emoção. Se é raiva. Se o leão tem raiva lá, ele vai demonstrar por um curto momento. É só aquele momento presente. Você entendeu? Uma gazela lá na floresta, ela não fica se sentindo mal porque, meu Deus, o leão tentou me estuprar, me comer, o leão tentou me atacar, eu quase morri. Ela não fica pensando isso. Quem faz isso é o ser humano. Ou o animal preso. Como ele está preso àquelas regras sociais humanas, a raiva, o ser humano não deixa o cachorro ter raiva. O ser humano não pode mostrar o dente, já bate no animal, etc. Então, não deixa nem manifestar as emoções. E a emoção aguda, ela é benéfica. Não é benéfica, é você ficar prorrogando aquela emoção. Porque uma raiva agora, ela vira mágoa. A mágoa vira violência. A raiva é bom, Gustavo? Lógico que é bom, toda emoção é boa. Se eu vou aí e bato na tua cara e você não tem raiva, eu bato na tua cara, você não tem raiva, eu bato na tua cara, você não tem raiva, chega uma hora que eu te mato, não mato? Então, a raiva foi feita para você reagir. Reagir é o quê? Uma injustiça. E o medo? Sem medo você morre, sem medo você pula do prédio, sem medo você coloca a tua cabeça na boca de um jacaré. Quem não tem medo é esquizofrênico, é doente. O esquizofrênico não tem medo, é uma doença. Tá? Agora, a emoção, ela não pode ser nem os extremos. Sem medo, você vai ter problema. Com excesso de medo, você vai ter problema também. Com excesso de medo te trava, você não sai de casa. Então a virtude, por isso que a medicina chinesa fala, a virtude está no meio, é uma balança. As tuas emoções, você pode manifestar elas agora, não tem problema nenhum. Mas é agora, é no aqui e agora. Depois você não pode continuar. Entendeu? Você não pode continuar com raiva aí se perpetuando a semana inteira, o mês inteiro, falando sobre aquele teu cliente, aquele teu paciente, aquela tua mãe que falou aquelas merda pra você, desculpa o palavrão, mas eu tenho que falar.
etc, etc. E você fica contando pro marido, aí daqui a pouco você se lamenta por uma amiga, aí daqui a pouco vira uma doença. Então olha como esse gerenciamento mental, emocional é fundamental para você gerenciar a tua saúde, para gerenciar a tua vida. Porque eu vou dizer uma coisa para você, se você não gerencia a sua vida, alguém irá fazê-lo e talvez de uma forma que você não goste. Então se você quiser ser o capitão do seu barco, a capitã do seu navio, você tem que aprender autogerenciamento. Mas esse autogerenciamento, ele é mental, ele é emocional, ele é físico e ele é espiritual. Nós temos 4 níveis de você. O mental, o emocional, o físico e espiritual. No mínimo, tem até mais, mas no mínimo você tem 4 níveis de você, que você tem que aprender a gerenciar tudo isso. E a maioria não aprendeu. Não aprendeu na escola, não aprendeu em casa e às vezes não aprende na vida, a gerenciar a própria vida. E agora eu vou ensinar a parte do gerenciamento, tá? Que é o que eu falei, gerenciamento mental, emocional, físico e espiritual. Para você ter um pouco de liberdade na sua vida, você tem que aprender a gerenciar, certo? E você só consegue gerenciar, escute bem, você só consegue gerenciar aquilo que você consegue mensurar, aquilo que você consegue ser medido. Se a pessoa fala assim, doutor Gustavo, o meu filho está com febre. Aí eu pergunto assim, ele estava com febre ontem? Estava. Ele estava com febre ontem? Estava. Ele está com febre hoje? Tá. Muito bem. Qual é o valor da febre ontem e hoje? Ah, doutor Gustavo, eu não medi. Então se desculpe, mãe, mas eu nem sei se ele estava com febre. Porque se você não mediu, só você falar que você acha que ele estava com febre, para mim e para a ciência não vale muita coisa, você entende? E outra, uma febre de 38 é uma coisa. Uma febre de 39 já me diz outras coisas, certo? Então, tudo na vida precisa ser medido em números, tá? Ser medido, mensurado. Pode ser em números, pode ser numa escala. Por exemplo, dor, você não consegue, não tem um aparelho que mede. Agora está tendo uns aparelhos aí. Mas dor você mede numa escala subjetiva. Tudo bem, é subjetivo e tal, mas mesmo assim tem como ser medido, tá bom? Esforço físico, etc. Então, você só consegue gerenciar algo que você consegue mensurar. Tem que ser medido. Então, o grau que você tem de livre-arbítrio na vida, o grau que você tem de compaixão na vida, o grau que você tem de desapego, tudo isso aí também tem como ser mensurado, certo? E eu vou ensinar para vocês agora esse triângulo, que é o triângulo da liberdade, que eu chamei, que eu dou isso para meus pacientes, que é o quê? Jesus, Buda, Krishna, Dalai Lama, Madre Teresa, Gandhi, todos os grandes líderes espirituais, não interessa a sua religião, o rótulo que tenha, todos os grandes líderes espirituais falaram 3 coisas iguais: livre-arbítrio, desapego, compaixão. Vamos falar sobre o primeiro, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é no meu lugar, no meu espaço, nas minhas coisas, na minha vida. Quem escolhe é eu, quem define eu tenho que saber me posicionar. Quando é sim, é sim, quando é não. E eu fazer isso. Impor limites. Para mim mesmo, para os outros, as coisas da minha vida, o meu lugar, o meu território, os meus bens materiais, as minhas escolhas são minhas. Pergunto para você, você está fazendo medicina por quê? Ah, meu pai gosta. Manda seu pai fazer medicina. Ninguém tem direito de escolher profissão para ninguém. Ah, você está fazendo isso por quê? Ah, porque meu marido acha legal. Manda seu marido fazer. As suas escolhas da sua vida é seu livre-arbítrio. A coisa mais bonita que tem é o seu livre-arbítrio. Só que livre-arbítrio requer posicionamento e a maioria não aprendeu a se posicionar. Eu não aprendi a me posicionar. Eu era sempre Maria vai com as outras. Sabe Maria vai com as outras?
era o Gustavo. Ou seja, para eu não desagradar alguém, eu falava, a pessoa pedia, o que você quer? Ah, eu não sei. Isso aqui, ah, eu não sei. Então eu não queria desagradar nem A nem B. E daí eu falava, eu não sei. Ou seja, eu não colocava os meus ideais e não defendia os meus ideais, o que eu gostava. Tem gente que até hoje fala assim, religião, vamos falar sobre religião. E a tua religião? Eu não quero discutir religião, eu não sei e tal, porque ela tem medo de desagradar A ou B ou C. E não, você tem o direito de escolher a tua religião, o que você faz, o teu namorado, namorada, marido, esposa, etc. Porque você tem livre-arbítrio para isso. Você não tem 5 anos de idade, não. Tá? Você é maior de idade. Não interessa se você é financeiramente independente, isso não importa. Importa é você ser adulto. Adulto aqui, ó. E adulto aqui se posiciona. Se você vai num sítio, numa chácara, hoje de manhã, e lá tem um cachorro, você estaciona o carro lá, o cachorro vem lá, o que ele vai fazer? Ele vai urinar no pneu do seu carro. Você sai de lá, volta lá 3 da tarde. O que você acha que vai acontecer? O cachorro vai chegar e vai urinar no pneu do seu carro. Se você sai de lá no mesmo dia, volta lá meia-noite, o cachorro não vai fazer assim, sabe uma coisa? Puxa, já demarquei território, já me posicionei hoje de manhã, já me posicionei hoje à tarde. Não vou mais me posicionar. Não, ele vai fazer, porque são regras biológicas, os animais se posicionam. O ser humano tem medo de se posicionar, porque quando você precisava se posicionar quando criança, era pai e mãe que mandava. Quando você precisava na escola, era o professor, professora que mandava. Quando você foi para a vida adulta profissional, era um chefe, superior que mandava. E aí você fica sem o gerenciamento da tua própria vida porque você não sabe se posicionar. Posicionar nas tuas escolhas, no que você quer. Quer ver? A maioria. Eu vou fazer um teste bem rápido. E eu não era diferente disso não, tá? Se eu perguntar para você que está me assistindo aí, olha que simples, que simples. Se eu perguntar para você, o que você quer para a tua vida profissional para daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos? Não, eu vou fazer mais fácil. O que você quer para a sua vida profissional até final de dezembro do ano que vem? Se você estivesse na minha frente e eu perguntasse isso, o que você quer para a tua vida profissional até final do ano que vem? Você ia falar assim, peraí, doutor Gustavo, deixa eu pensar um pouquinho. Tudo bem. Agora se eu falar para você assim, o que você não quer até final do ano que vem, você vai falar assim, eu não quero ser demitido, eu não quero perder meu emprego, eu não quero ter problema em relação ao meu sócio, etc. Ou seja, você sabe na ponta da língua o que você não quer e você não sabe na ponta da língua o que você quer. Você acha que é só você que está nessa barca? É a maioria, é mais de 90% das pessoas. É a mesma coisa se eu perguntasse para você aqui, cite para mim tuas 5 principais qualidades. Quais são as tuas 5 principais qualidades? Você vai falar, peraí, deixa eu pensar. Vou perguntar para quem? Para o seu vizinho? Agora se eu perguntar para você, cite teus 5 principais defeitos, você falar na ponta da língua. Eu sou insegura, eu sou indeciso, etc, etc, etc. Novamente entramos no, você sabe o que teus defeitos e você não sabe as suas qualidades. Então o cérebro das pessoas está o tempo todo concentrado no que ela não quer e nos defeitos dela. Olha só, que triste. E aí o que ela vai ver para frente? O que ela não quer e os defeitos. Por que você não faz o antônimo disso? Por que você não escolhe saber na ponta da língua suas qualidades e o que você quer da vida? No campo do estudo, no campo do trabalho, no campo de relacionamento amoroso. Ué, Gustavo, mas eu posso escolher relacionamento amoroso? Lógico que pode. Você deve. Por que não? A pergunta é, por que não? Eu sempre escolhi meus relacionamentos amorosos, você acredita? Intuitivamente eu não sabia. E eu ia escolhendo e eu consegui o que eu queria. Lógico que foi de um para outro. Por quê? Porque dentro daquele pacote dos pontos positivos tem as coisas que você não gosta. E você vai aprendendo com você aquilo que é insuportável. E daí você vai ficando um adulto
que consegue o quê? Lidar melhor com essa parte emocional. Isso é inteligência emocional. Porque o relacionamento amoroso, você está compartilhando com a outra pessoa. Você não está trocando nada. E ela não vem perfeita. Ela vem com uma bagagem. A pergunta é, essa bagagem é insuportável? Não vai dar. Ah, não, dá para suportar certas coisas? Aí que você tem que trabalhar em cima. Então você tem que trabalhar nas suas qualidades. Você perguntar para mim, Gustavo, quais são as suas 5 principais qualidades? Eu sou objetivo, extremamente objetivo. Eu sou muito intuitivo, minha intuição é muito forte. Sou muito perceptivo. Eu olho e consigo perceber detalhes que a maioria das pessoas não percebe. Sou muito idealista, ou seja, eu defendo as minhas ideias com muita veemência e sou um bom comunicador. Então essas são minhas 5 principais qualidades. E eu tenho que focar a minha vida nas 5 principais qualidades. Isso é livre-arbítrio. Eu podia ficar horas falando só o primeiro ponto dos 3, que é livre-arbítrio. Então você tem o direito sim de se posicionar. Quando é sim, é nem sim. Quando é não, é não. Ó, isso eu não gostei. Você pode fazer do jeito que você quiser. Aí vem o livre-arbítrio do outro. Que as pessoas não entendem isso em relacionamento amoroso. Não entendem isso em relação pai e filho, mãe e filha, irmãos, sócios. A pessoa não respeita o livre-arbítrio do outro. Quer ver? Não respeita. Você não respeita. Eu não respeito. A gente não aprendeu a respeitar o livre-arbítrio do outro. Porque você está o tempo todo tentando mudar o outro. Querer que o outro te entenda. Fazer com que o outro melhore. Não, meu filho. Quem tem que melhorar é você. Ah, eu não consigo conviver com isso? Ué, então cada um do seu lado. Entendeu? Você não consegue lidar, ele não consegue lidar. Ninguém tem que mudar por ninguém. A pessoa vai ter que mudar por ela. Por amor a ela mesmo. Isso é respeito ao livre-arbítrio e as decisões e escolha do outro. A esposa escolheu abrir um negócio, ser autônoma. Só que o marido é concursado. Ele adora ter aquela vida de concursado. Vocês acham que a tendência é dar certo? É difícil. Um é concursado, o outro é autônomo. Pode dar certo? Lógico, tem vários casos que dá. Mas um está indo para um lado, outro para o outro. Um é dinâmico, um é empresário, criativo, está querendo evoluir, inovar. E o outro, às vezes, aquela estabilidade é bom para ele. Quer dizer que o autônomo que está correto e o outro que está incorreto? Não, tem nada a ver com isso. Cada um está correto dentro dos seus valores. Outra pergunta que é dica para vocês aí. Ó. Quando o campo é trabalho, você tem o teu campo de trabalho é uma coisa. Amor, relacionamento amoroso é outra coisa. Família é outra coisa. Vamos falar sobre trabalho. Se eu perguntar assim, você quer comprar um carro, certo? E eu pergunto para você, o que você quer nesse carro? Quais são as 3 características, os 3 fatores que para você tem valor num carro? Você fala, Gustavo, eu quero um carro econômico. Eu preciso de um carro econômico. Então, nesse momento da minha vida, carro econômico é uma coisa. Segundo, ele tem que ter valor de revenda. Então, alto valor de revenda depois, que eu vou ficar só 2 anos e vou passar para frente. E terceiro, ele tem que ter uma estética bonita. Meu olho tem que gostar. Então, esses são os valores para o seu carro nesse momento. Se eu perguntar para o seu trabalho, quais são as 3 características, quais são os fatores primordiais que você precisa num trabalho? Para mim, Gustavo, a primeira característica é liberdade. Então, por isso que eu não consigo ser concursado, eu não consigo trabalhar com carteira assinada, eu não consigo trabalhar com um contrato. Não, eu sou autônomo, assim eu sempre trabalhei e assim eu vou continuar trabalhando, porque um dos valores do meu trabalho é eu ter liberdade no meu trabalho. Eu ter criatividade, eu pensar o que eu quiser, eu implementar o que eu quiser, quando eu quiser, onde eu quiser. Trabalhar na cidade que eu quiser, com os pacientes que eu quiser, as doenças que eu quero, do jeito que eu quero. Para isso tem que ter liberdade. Olha só que interessante. Agora eu pergunto para você, você quer gerenciar a sua vida? Você tem que saber mensurar. Lembra que eu falei? Você só consegue gerenciar algo que você consegue medir, mensurar. Então agora mensure.
Quais são as 3 características importantes de valor? O que é importante? Escreve aí o que é importante de valor para uma profissão, para um trabalho. Ou você quer gerenciar relacionamento amoroso? Você está saindo de um relacionamento amoroso que é outro? Você está solteiro, solteira, que é um relacionamento amoroso? Defina na sua cabeça 3 características de um relacionamento amoroso. Gustavo, eu não posso definir mais que 3 características? Não, vou ser sincero para você, porque na prática não funciona, tá? Se você definir mais do que 3 qualidades, fatores para aquilo que você quer, você não vai conseguir ter as outras. Sabe por quê? O teu cérebro não consegue ficar concentrado mais do que 3 coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue. Foi provado isso, não consegue. Você não estava prestando atenção no dedinho do teu pé esquerdo, até que eu falei. Você não estava prestando atenção na temperatura da sala, até que eu falei, ou no lóbulo da tua orelha direita. São muitas informações e o cérebro não consegue lidar com tanta informação ao mesmo tempo conscientemente. Então, para que a lei da atração funcione e você tenha o que você precisa e quer, você tem que trabalhar em cima de um tripé, que é até meio kármico e cabalístico, que é a trinca. É a lei dos números do Tesla lá, né? 3, 6, 9, que são números mágicos. Então, Pai, Filho, Espírito Santo, ontem, hoje, amanhã, presente, passado, futuro, Maria, José, Jesus. Olha só que interessante. Eu posso ficar aqui a noite inteira falando sobre a trinca. Você tem que definir 3 fatores. Se a pessoa tiver mais do que 3 fatores, 3 qualidades que ela quer num relacionamento amoroso, adivinha? Ou você é solteiro, solteirona, ou você tem amante. Por quê? Porque 3 você vai conseguir em um e os outros você vai conseguir no outro. Não tem como. Se você quiser mais do que 3 grandes qualidades numa pessoa, num relacionamento amoroso, ou você está solteiro, solteira, ou você tem amante, porque não tem, o cérebro não consegue lidar com tanta informação e querer tanta coisa ao mesmo tempo. Vai predominar o que predomina o emocional de maior felicidade, certo? De maior felicidade. Então, defina esses 3 na profissão, os 3 fatores de uma profissão. Eu dei um exemplo, para mim, liberdade é um dos fatores da minha profissão, certo? Para um carro, para o que eu quero, na vida que eu tenho, a primeira coisa que um carro tem que ser para mim é um carro dinâmico, que se eu quiser ir no meio de uma lama eu vou, no meio de um asfalto escorregadio com chuva eu vou, no meio de pedregulho de uma serra íngreme eu vou, um carro dinâmico. E para ter um carro dinâmico ele tem que ser 4x4. Olha só que interessante. Por quê? Eu peguei os 3 fatores, eu falei um do carro, um da profissão, o maior. Então, para mim, o maior fator para eu definir o que é um carro importante para mim é um carro dinâmico. Para mim, a profissão, o maior fator numa profissão para mim é a minha profissão eu ter liberdade. E assim vai indo. Você vai construindo esses mapas mentais disso que você realmente quer. Você entendeu? E nós estamos falando de 3 pontos. Eu só falei o livre-arbítrio até agora. E eu falei de você se respeitar e se posicionar, e de respeitar e se posicionar nas escolhas e decisão do outro. O outro quer fazer tal coisa da vida? Deixa ele. Se você não concorda, tudo bem. Cada um. Você não pode escolher as coisas para os outros. Certo? Ah, mas se alguém pedir um conselho, aí a gente caiu na parte da compaixão, que não vai dar tempo de falar hoje. Se você está achando interessante esse conceito do triângulo, que é o livre-arbítrio, o desapego e compaixão, isso eu bolei um dia num insight muito grande. Eu peguei as filosofias que existem na Bíblia, na biologia, no estudo transgeracional da família e bolei um esquema que eu passo para os meus pacientes, que depois em lives futuras eu posso mostrar para vocês, quem quiser. Eu dou lá por escrito, eu fiz tudo certinho do livre-arbítrio, do desapego, da compaixão. O que são os pontos mais importantes para você fazer em cada um. Tem gente que precisa trabalhar mais livre-arbítrio, tem gente que precisa trabalhar mais desapego, tem gente que precisa trabalhar mais compaixão. E a gente entender essas palavras
E o que está no meio disso tudo é fundamental para você gerenciar a sua vida. Se você não gerenciar a sua vida, alguém irá fazê-lo e talvez de uma forma que você não goste. Então, se você quiser ser o capitão do seu barco, você tem que aprender autogerenciamento. E esse autogerenciamento ele é mental, ele é emocional, ele é físico e ele é espiritual.